Pergunta do leitor Celso Zig. Gostaria de saber quais os seus planos para deixar os cidadãos bons livres e os bandidos presos. Olha, Celso, não tem milagre nem tem medida única para isso. Eu tenho defendido e apresentei durante toda a campanha, nas sabatinas que eu participei, na sabatina do GCN também, que é preciso fazer um conjunto de medidas que endureçam as leis contra o crime, especialmente as penas que devem ser aplicadas a quem mata, a quem estupra, a quem mata para roubar, a quem tortura. As penas têm que ser severas e exemplares, para que os bandidos pensem 1 milhão de vezes antes de praticar um delito como esse. O triste é que no Brasil de hoje, infelizmente, quem tira a vida de alguém, muitas vezes, recebe uma pena branda que, com progressões ou benefícios, faz com que poucos anos depois ele esteja nas ruas. Se tiver um advogado muito bom e uma defesa muito articulada, não é raro que essas pessoas esperem tanto tempo para ver seus casos julgados que eles sequer passem um dia na cadeia. Isso precisa mudar. Pergunta do Fernando. Quais os seus projetos em relação ao endurecimento das leis? Você lutaria pela aprovação da prisão perpétua e diminuição da maioridade penal para 14 anos? Fernando, é uma questão bastante complexa, mas você pode ter certeza de que no Congresso Nacional eu vou estar do lado, vou defender leis que aumentem a severidade da punição aos bandidos. É preciso fazer só uma consideração em relação à prisão perpétua. Eu tenho inclusive falado bastante sobre isso, mas a prisão perpétua enfrenta no Brasil um desafio constitucional. Há cláusulas na Constituição que tornam difícil a sua implementação, mas eu acho que a ideia e o debate da ideia tem que persistir. Se não for possível adotar prisão perpétua para quem mata, para quem assassina, para quem estupra, especialmente crianças, então que a gente consiga majorar o tempo de prisão. Se a gente subisse de 30 para 50 anos de detenção com cumprimento compulsório da pena integral, já seria um grande avanço na minha concepção. Claro que, se fosse feita apenas a minha vontade, o que eu vou lutar no Congresso para fazer, eu gostaria que quem comete crimes dessa natureza apodrecesse na cadeia. É o lugar de quem mata, de quem estupra, de quem tira a vida de uma criança, de quem tortura. Mas não depende só de mim, depende de uma discussão constitucional. E o que eu acho importante é que essas pessoas fiquem mais tempo na cadeia e que não possam sair de lá com um simples recurso judicial que permite que elas estejam nas ruas muito antes do que seria minimamente aceitável. Quanto à redução da maioridade penal para 14 anos, eu não sei se essa é a linha de corte, se esse é o padrão que a gente deve adotar. Claramente eu defendo a redução da maioridade penal. Acho que, quanto a 16 anos, eu não tenho nenhuma dúvida de que é o mínimo aceitável hoje em dia. Quem tem 16 anos sabe sim o que está fazendo, sabe os atos que está praticando e deve responder de acordo com a gravidade do ato que praticou. Óbvio que, aprovada a redução da maioridade penal, você não pode pegar um menino de 16 anos que roubou, bateu uma carteira no meio da rua e botar ele numa prisão com assassinos. Mas um menino de 16, 17 anos que assassinou, que estuprou, tem que responder pela gravidade do ato e sem essa prerrogativa besta que tem hoje em dia de que, no máximo, 3 anos depois de cometido o delito, isso se ele for condenado ali a uma pena restritiva de liberdade, ele está livre para sair nas ruas e para poder continuar a sua vida sem sequer registro dos crimes que cometeu. Isso precisa mudar. Redução da maioridade penal já. Qual o limite? Vamos estudar se 16 anos é suficiente ou se nós precisamos retroagir mais em casos extremos. Mas com 16 anos, não tenho dúvida de que todo mundo sabe o que está fazendo e tem que responder pelos seus atos. Correia, o Carlos, ele afirma que uma das questões cruciais no país é a urgente e necessária reforma do Código Penal, que por sua vez sustenta a impunidade de marginais que se veem livres quando matam pessoas no trânsito e a lei o enquadra, muitas vezes em homicídio culposo, cuja sanção é penas alternativas. O que o senhor pretende fazer para mudar esse quadro? Lutar dia e noite para mudar esse quadro, Carlos. Essa é uma das razões fundamentais, inclusive, que me levaram a essa candidatura, né? É lutar contra esses absurdos. Como você falou, o Código Penal brasileiro ele é um instrumento pensado, na verdade, não na punição do malfeitor, mas sim na preservação de garantias de quem cometeu o crime, o que para mim é um absurdo. A gente não pode confundir quais foram os direitos realmente violados, né? A gente teve aqui em Franca, há poucas semanas atrás,
um caso horroroso, que mostra o tamanho, né, tanto no que se refere ao Código Penal, quanto ao Código de Trânsito, viu? Nos dois casos. O tamanho da furada ao qual nós estamos submetidos hoje. Um sujeito bebeu durante 14 horas seguidas, tem imagens que mostram ele bebendo, comprando bebida numa loja de conveniência, há vários testemunhos que relatam que ele estava bêbado. Ele, às 7h30 da manhã de um domingo, perdeu o controle do veículo, atropelou e matou 2 senhoras que caminhavam na Avenida São Vicente, uma de 30 e poucos anos, outra de 50 e poucos anos, foi preso, a polícia arbitrou, fixou uma fiança de R$5.000, ele não pagou a fiança, e mesmo assim, 15 dias depois, ele foi liberado para responder em liberdade. Isso é um absurdo, Quem bebe, atropela e mata, não tem que responder em liberdade, tem que responder preso pelos crimes que cometeu. Tem que ter direito de defesa, óbvio. Qualquer um, até um genocida, tem que ter direito de defesa. Um atropelante tem que ter direito de defesa. Mas quem matou no trânsito, bêbado, tem que exercer esse direito de defesa atrás das grades. E é por isso e por outras mudanças que eu vou lutar em Brasília. Correia, o Denilson Guari Sintra, ele está perguntando se o senhor é contra ou a favor da maioridade penal aos 16 anos. Ele afirma que trabalha com menores infratores e ele é contra. Olha, Denilson, eu respeito a sua opinião, mas eu sou radicalmente contrário a ela. Eu penso completamente diferente e não aceito e vou lutar contra quem pensa... vou lutar no âmbito do Congresso Nacional contra o pensamento divergente. Não é possível que a gente continue achando que meninos de 16, 17 anos não sabem, não têm consciência do que praticam. Para mim, quem mata tem que responder pelo crime como assassino. E, hoje em dia no Brasil, a gente admite que quem tem 16, 17 anos sai de casa para namorar, pode até votar para presidente da República, não pode trabalhar, mas se matar nada acontece. É uma brutal inversão de valores. Claro que você pode justificar dizendo que a maior parte desses meninos infratores vem de famílias não estruturadas ou que não tiveram a necessária atenção ao longo da vida, o que eu não digo que seja mentira. Em grande parte, isso é verdade. Mas também é verdade que milhões de brasileiros que cresceram em condições de pobreza ou de dificuldade extrema não se transformaram em bandidos ou assassinos. Assim como, na mesma medida, tem muita gente que cresceu num ambiente onde nunca faltou nada, que tem casa, comida, roupa lavada, que tem dinheiro, estudou em escola particular, se transformou em assassino. A patologia do crime, o caráter de uma pessoa independe do nível social. Essa é a verdade. Tem gente pobre assassina, tem gente rica assassina. Eu não vejo ideologia no crime. O que eu quero é punir o criminoso, independente da sua posição social. E aí, se um menor de idade cometer um crime compatível com o crime de um adulto, cometeu um assassinato, cometeu um estupro, praticou uma tortura, estava envolvido com o tráfico de drogas, que ele responda pela gravidade do crime que ele cometeu, independente dele ser pobre ou dele ser rico. Que todos que saíram da lei respondam pelos seus atos dentro da lei. O Marcos, ele afirma: candidato, o senhor se gaba de defender a democracia e sempre fala na defesa da mesma em todas as suas propostas. Gostaria de saber se não há uma contradição em defender a democracia e, ao mesmo tempo, a redução da maioridade penal e a prisão perpétua, que restringe um princípio básico que é a liberdade de todos os cidadãos. Além disso, gostaria de saber se há alguma identificação com o partido que o senhor leva no bottom, visto que o candidato à presidência do seu partido, Eduardo Jorge, é um político liberal e o senhor bastante conservador. Ó, Marcos, eu de conservador não tenho nada. O que eu não gosto é de bandido. Vamos falar a verdade, né? Vamos ser claro, o que eu não gosto é de bandido. Eu defendo a diversidade, eu defendo que as pessoas sejam respeitadas na sua individualidade, eu defendo as múltiplas expressões religiosas, eu defendo a economia de mercado. Eu sou um liberal na acepção do termo e me orgulho muito disso. Aliás, por muitos sou considerado até liberal demais, então não tem nada de conservador aqui. Quanto à democracia,
Eu sou o maior defensor da democracia que pode existir. Por ela, eu pego em arma se for preciso para defender. Não tenha dúvida, né? A democracia é uma conquista da qual nós não podemos arredar pé. O que eu não defendo é bandido, Marcos, vamos deixar claro. E aí, nós estamos falando de uma outra coisa. Ser pró-bandido não é ser democrata. É você ter uma visão de mundo que, na minha opinião, está distorcida. Eu quero a democracia plena, absoluta, para os cidadãos de bem. Para quem fica dentro da lei, para quem protesta, respeitando o patrimônio público e privado. Eu acho que o direito de greve é fundamental, o direito de protesto e não pode sofrer qualquer tipo de restrição, salvo aquela que se confunde com vandalismo. O protesto tem que ser como nós estamos conversando aqui, assinando embaixo, de peito aberto, assumindo responsabilidade pelo que se diz. O que a gente não pode querer e tolerar é que as pessoas possam se mascarar, se esconder no covarde anonimato para, em nome da liberdade, que é falsa, sair quebrando o patrimônio público e privado, agredindo as pessoas, provocando tumulto. Se essa é a sua liberdade, não é a minha. A minha é o direito de dizer o que se pensa, o direito de defender posições, por mais controversas que elas sejam. E o direito de dizer que sim, eu acho que a redução da maioridade penal é fundamental. É um passo que o Brasil tem que dar, porque o que nós temos hoje em dia são meninos de 16, 17 anos, absolutamente conscientes dos atos que praticam, matando, estuprando, torturando. Esses eu espero que vão para a cadeia, porque não é possível que eles continuem a conviver com outros milhões de meninos de 16, 17, 18 anos e com todos nós em iguais condições de liberdade. Então, a minha opinião clara é essa. Quanto à minha divergência com o Eduardo Jorge, é mais uma prova de como a democracia é importante. Eu tenho muito mais coisas que me aproximam do PV do que me separam dele. Mas eu não concordo 100%, Marcos, nem com a minha mulher, nem com a minha mãe, nem com a minha equipe de trabalho, dirá com o meu partido político. É claro que divergências existem e elas são importantes para a construção de um processo democrático, desde que haja respeito pelas diferenças. O Alan, ele pergunta, Correia, o que o senhor pretende fazer pela nossa saúde que está defasada? Olha lá, eu concordo com você, a nossa saúde pública está mais do que defasada, né? Ela está numa situação, como eu tenho dito e repetido, para ser digna falta muito. Nós precisamos fazer um grande esforço em prol da saúde pública brasileira. E aqueles que não têm um plano de saúde estão relegados a uma condição de tratamento que é desumana. Isso não pode continuar. Lá em Brasília, eu vou ser uma pedra no sapato da presidente da República ou do presidente, independente de quem ganha as eleições, vou estar pressionando dia e noite para que o governo faça as correções necessárias e para que ele realmente assuma o custo do procedimento que ele diz oferecer às pessoas. Ele não pode continuar quebrando as santas casas do Brasil inteiro ou os hospitais filantrópicos com essa tabela SUS defasada. Mas não é só reajustar a tabela SUS. Né? Numa visita que eu fiz à Santa Casa, ficou claro o tamanho do problema. Numa conversa muito boa, muito franca, muito aberta, que eu tive com o presidente da instituição, o Zé Cândido Quimionato, com dirigentes como o Marcos Zaber. Hoje em dia, ele deu um exemplo para mim que foi muito bom para que eu entendesse o tamanho do problema. Você imagina que duas pessoas precisem de uma cirurgia de apêndice. Uma delas com 17 anos, plenamente saudável, sem complicações, que em 48 horas depois de operada, vai estar na rua. Você imagine que uma outra pessoa, na casa dos 50 e poucos anos, tem um apêndice tardio, uma apendicite tardia, e precisa da mesma cirurgia, mas complica pela idade, que não é mais um garoto se recupera muito rápido, quem já passou dos 40 como eu demora um pouco mais, vai ficar ali uma semana entre UTI, internação hospitalar, vai exigir muito mais medicamentos para se recuperar. Hoje em dia, tanto no caso do garoto de 17, como do adulto de 50 e poucos anos, o valor que vai ser pago pelo governo federal para o hospital é o mesmo, sem nenhuma diferença entre os dois casos. É esse tipo de coisa que leva os hospitais filantrópicos, as santas casas, à bancarrota, à quebradeira, à insustentabilidade. Nós precisamos combater isso, fazer o governo federal pagar a conta
pagar a sua parte da conta. Além disso, como deputado federal, eu tenho lá o que se chama emendas parlamentares. São 15 milhões de reais por ano, no caso de um deputado federal, que ele destina para as entidades ou projetos que ele julga relevantes. O deputado de Franca espalhou isso no estado inteiro. O meu compromisso, tenho dito, o meu CEP é 14.400 e vai continuar a ser. Eu moro no bairro São José e vou continuar a morar. Minha família mora em Franca e aqui vai permanecer o endereço dela. E o meu compromisso é fazer com que todo recurso que eu consiga, através das emendas parlamentares, venha para Franca e para as cidades da região de Franca. Tem que ajudar São José da Bela Vista, Patrocínio, Restinga, Cristais, Pedregulho, São Joaquim da Barra, Rifaina. Mas não tem que ajudar Ribeirão Preto, não tem que ajudar Sorocaba. Essas localidades que contem com seus deputados para fazer a sua defesa. E nessa luta por recursos para Franca e para a região de Franca, eu vou usar as emendas parlamentares para ajudar a compensar ou a desenvolver essas entidades da cidade. Nós temos que mandar dinheiro para o berçário Dona Nina, nós temos que mandar dinheiro para o lar Dona Leonor, nós temos que mandar dinheiro para o lar de Ofélia, a gente tem que mandar dinheiro para o Allan Kardec e, óbvio, a gente tem que mandar dinheiro para a Sociedade dos Cegos e a gente tem que mandar muito dinheiro para a Santa Casa de Franca. E é isso que eu vou fazer, tanto pelas instituições de Franca como pelas da região de Franca. Mas de Ribeirão Preto em diante, outros parlamentares que tomam essa providência. A minha é defender a minha cidade e a minha região. A Débora Nogueira, ela quer saber, candidato, eu tenho uma irmã com obesidade e precisa de uma cirurgia. Se você for eleito, como vai ajudar as pessoas com obesidade? Olha, Débora, não são só as pessoas com obesidade que precisam de ajuda, são todas as pessoas que aguardam na fila por um atendimento, uma cirurgia eletiva ou uma cirurgia de especialidade. Nós temos que fazer a fila andar, qualquer que seja o problema. E aí, Débora, quanto mais grave o problema, mais urgente tem que ser a solução. O que nós não podemos permitir é que as pessoas hoje em dia esperem, na rede pública municipal de Franca, por exemplo, meses por uma consulta numa UBS. E, no caso das cirurgias eletivas, que elas fiquem 2, 3, 4 anos na fila à espera de uma cirurgia que tem que ser resolvida mais rápido. Nós visitamos, como eu respondi a um outro espectador que perguntou agora mesmo, a gente precisa fazer com que o dinheiro do governo federal seja efetivamente canalizado para Franca e região. Na Santa Casa, como eu conversei agora há pouco, como eu expliquei agora há pouco, existem 64 leitos prontos para entrar em operação. Não precisa de dinheiro para construir, não precisa instalar equipamento, não precisa nada. Esses 64 leitos poderiam receber inúmeras cirurgias por dia, fazer essa fila andar mais depressa. Mas eles só não entram em operação, não é porque a Santa Casa não quer, porque não existem profissionais ou porque não há disposição. Eles não entram porque falta vontade política do representante da cidade fazer o governo federal entender que é preciso pagar a conta desses 64 leitos. E é isso que eu vou estar lá fazendo. Obstruindo votação em plenário, se for necessário, pegando na tribuna e discursando sem parar, indo nos gabinetes do presidente da República ou da presidente da República, dos ministros, fazendo eles entenderem que Franca precisa imediatamente que esses 64 leitos funcionem. E aí, Débora, a sua irmã certamente vai ter um atendimento muito antes do que aquele que ela vai ter que esperar se as circunstâncias continuarem as mesmas de hoje. É por isso que a gente precisa mudar, é por isso que a gente precisa dar um recado claro nas urnas no dia 5, é por isso que a gente precisa renovar já. Correia, o Alex Fonseca diz que o governo teve força para aprovar o programa Mais Médicos, mas não consegue que os estudantes de medicina que estudam em faculdades públicas atuem na rede pública. Qual é o seu projeto e suas ideias para isso? Olha, primeiro é uma verdade, né? A gente tem aqui as melhores cabeças da medicina brasileira que se formam nas escolas públicas de medicina que não vão trabalhar nos hospitais públicos. Tem duas questões envolvidas aí. A primeira é que a remuneração oferecida pelo governo é pouca, para não dizer para não usar um outro termo, e as condições de trabalho muitas vezes são precárias. Entre fazer uma carreira na iniciativa privada e trabalhar para o hospital público, o médico que ficou lá um tempão prefere a segunda, ele vai para a iniciativa privada. Isso, óbvio, tem que fazer uma discussão sem um pingo de demagogia, que envolva
governo e oposição, qualquer que seja o governo e quem quer que esteja na oposição, para deixar claro, médico não vai trabalhar, gente, por R$3.000 por mês, por 3.500, não vai trabalhar. E aí nós precisamos ver qual é o valor justo para que os médicos trabalhem na rede pública e atendam com dignidade a população brasileira. Também não podemos esquecer que nós não temos recursos ilimitados. Tem que ser um valor razoável, mas que compense, que vale a pena, que seja atrativo para o médico. Uma outra parte do problema, que eu sempre me pergunto, é se é justo que os jovens continuem tendo acesso, normalmente jovens de elite, né, que conseguem passar nas faculdades de medicina, estudam ali de graça e depois vão desenvolver as suas carreiras sem nenhum tipo de retorno para o governo, para o Estado, para o povo brasileiro. Eu defendo que os médicos compulsoriamente deveriam, os médicos que se formam nas faculdades públicas, que eles deveriam compulsoriamente trabalhar durante o período da sua vida nos hospitais públicos, nos prontos-socorros, ou pagar, depois de formados, o valor que seria justo pela sua formação. O que não pode são as pessoas que têm melhores condições de vida, que são aquelas que conseguem entrar numa vaga num curso de medicina, estudarem de graça e não retribuírem de nenhuma forma, nem com o seu serviço, nem com o pagamento, que acabou não sendo feito, porque é uma instituição pública gratuita. Então isso nós precisamos discutir no Brasil. Eu acho que o mais justo seria que o médico que se forma numa escola de excelência pública e gratuita trabalhasse durante alguns anos, um pequeno período do dia, 2 horas, 4 horas, atendendo numa UBS, no hospital público, num pronto-socorro, para retribuir o tempo e o dinheiro que nós todos pagamos pela sua formação. O Carlos Lacerda quer saber se você usou algum tipo de droga e quais as suas propostas para o assunto. Olha, Carlos, drogas ilícitas eu nunca experimentei. Eu consumo um pouco de álcool, eu gosto de cerveja, como grande parte dos brasileiros. Eventualmente tomo um uísque, gosto de vinho. E tem o meu charuto, que é público e notório, que de vez em quando eu gosto de fumar. Mas jamais fumei cigarro, uma coisa curiosa, eu fumo charuto, mas nunca fumei cigarro e nunca provei, experimentei ou consumi qualquer droga ilícita. Não sei o que é fumar maconha, não tive experiência com cocaína, com heroína, nem com nenhuma outra substância do gênero. Quanto às minhas propostas para o setor, eu disse na sabatina do GCN e repito aqui para você. Eu, nesse instante, não estou convencido que nenhum tipo de liberação de venda ou consumo de drogas seja positivo para o Brasil. Eu temo muito o que aconteceria se a gente realmente autorizasse livremente o consumo, ainda que regulado, de drogas como a maconha, que é a grande proposta em discussão. Mas eu não me furto ao debate. Eu acho que, como eu disse e repito aqui para você, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, um homem que eu respeito pela sua biografia, pela sua inteligência, tem uma posição bastante clara nesse sentido. Ele defende a liberação da maconha, a descriminalização da maconha. E eu acho que é uma posição que merece reflexão. Acho que o debate tem que ser feito, não me nego a debater o assunto, só deixo claro que hoje, eleito deputado federal, nesse instante, votaria contra projetos que permitem a venda ou o comércio ou a liberação do consumo da maconha. Mas acho que é um debate que tem que ser feito. Acho que a gente deve olhar com bastante atenção para o que está acontecendo no Uruguai. Se a experiência do Uruguai, que é um país muito pequeno, funcionar, pode sinalizar que talvez a gente deva caminhar no mesmo sentido no Brasil. Mas hoje eu votaria contra. O Alex diz que o governo enfraquece a escola pública e as universidades públicas são as mais fortes. Ou seja, quem tem dinheiro paga para estudar durante a vida e na hora de ter a formação superior, estuda de graça. Já o pobre é exatamente ao contrário. Estuda em escola pública fraca e depois, com salários mais baixos, ainda tem que pagar a faculdade. Qual o seu projeto e ideias para resolver isso? Olha, Alex, eu acho que é um assunto que precisa ser debatido com coragem no Congresso Nacional. Essa é outra questão, que hoje em dia, quando se toca nesse assunto, parece que você falou numa maldição, né? Numa coisa que não se pode discutir sobre nenhum aspecto. Eu defendo a discussão, sim, pelas mesmas conclusões a que você chegou. Hoje em dia, quando eu fico vendo alguns alunos protestando e fazendo greve na escola superior pública, né, nas universidades públicas, né, muitas vezes a gente se esquece de que eles são filhos da elite. Porque quem chega nas universidades de excelência é exatamente o que você falou. Quem é que vai parar nas USP, na Unesp, na Unicamp, na UFSCar ou em qualquer outra grande escola brasileira de ensino superior? É o garoto ou a garota que pôde, ao longo da vida, estudar nas grandes escolas particulares
espalhadas pelo Brasil. Em contrapartida, como você mesmo disse, o garoto, com exceções, óbvio que tem gente da escola que estudou na escola pública a vida inteira e consegue entrar na universidade pública, mas é absolutamente exceção à regra, né? No mais das vezes, como você disse, o garoto que passou a vida na escola pública vai ser, quando ele chega ao ensino superior, se ele conseguir chegar, o que já é uma barreira, mas quando ele chega, ele vai ter que pagar um dinheiro que ele não tem por um ensino que muitas vezes não vale para aprender aquilo que muitas vezes não será útil. Isso precisa ser revertido no Brasil. Eu proponho uma discussão clara. Eu acho que a faculdade pode ser pública, mas nem sempre deve ser gratuita. Ela deve ser gratuita para quem é egresso da rede pública, para quem não pôde pagar ao longo da vida por um ensino particular, para quem realmente não tem condições de pagar por ela. É justo e perfeito que seja pública, mas para quem vem do ensino particular, eu acho mais do que moralmente imperativo, necessário e justo que essa pessoa pague pelo ensino de excelência que ela vai receber, de duas formas. Ou depois do curso, ela restitui em pagamentos mensais que podem se estender por anos o valor que ela teria pago na faculdade, ou ela presta serviço. Se formou em Direito, vai trabalhar num órgão público durante algum tempo para restituir o ensino que ele teve de forma gratuita. No caso dos médicos, ainda mais. Nos engenheiros, quantos nós não precisamos no Brasil? Que eles, formados em escolas de excelência públicas, devolvam para nós, que pagamos por esse estudo dele, porque a escola superior, a faculdade pública, não funciona de graça. Ela funciona graças aos impostos que você, eu e todos os brasileiros pagamos. E não é justo que eles sejam revertidos para quem menos precisa deles. Então, universidade pública, sim, gratuita, para quem não pode pagar. Para quem pode pagar, que pague por ela, ou em dinheiro ou em serviços. O Ricardinho diz que a sua empresa tem trabalho social importante com crianças junto a uma comunidade e pergunta o que o candidato pretende propor, se eleito, para a transformação da sociedade, desenvolvendo políticas voltadas para crianças em formação. Olha, Ricardinho, o que eu acho é que, como deputado federal, o que eu pretendo fazer, já disse em outras respostas anteriores e vou repetir para você, nós temos 15 milhões, cada deputado federal tem 15 milhões de reais em emendas e verbas para destinar para ONGs ou projetos que ele julgue relevantes ou merecedoras. No meu caso, o meu compromisso, que eu reforço com você, é que todo o dinheiro que eu tiver direito como deputado federal seja revertido para Franca e para as cidades da região de Franca, para projetos nessa cidade. Desde já assumido, óbvio, o compromisso de que eu não vou mandar dinheiro público para o projeto que eu já mantenho, para que não haja nenhum tipo de conflito de interesses. A ONG Academia de Artes, lá no Recanto Limar, funcionou até hoje sem um centavo de dinheiro público e é assim que ela vai continuar funcionando, mantida pelo GCN Comunicação e pelos funcionários que nos ajudam nessa missão. O que eu acho que a gente tem que fazer é mandar dinheiro e recursos públicos para ajudar ONGs e entidades que tratem das crianças em formação, especialmente daquelas instaladas em bairros carentes, especialmente daquelas que não recebem hoje um centavo do poder público. Além disso, a gente tem que fazer com que a escola pública se torne realmente um espaço de excelência e nós precisamos, o mais rapidamente possível, enquanto não dá para fazer a escola integral para todo mundo, porque é um desafio enorme, não basta vontade nem recurso, demanda tempo, que a gente consiga aumentar o número de creches que atendem até os 6 anos de idade, pelo menos. As creches escola, onde a criança já saia alfabetizada ou pré-alfabetizada. E também conseguir com que a gente crie alternativas para, pelo menos no primeiro ano, ali você tenha um tempo maior de permanência da criança na escola, porque essas crianças não têm autonomia para ficarem sozinhas em casa ainda e muitas vezes forçam as mães a abandonar os seus empregos ou adotar alternativas ainda menos seguras para cuidar dos seus filhos, porque elas precisam trabalhar, não tem onde deixar, a creche não atende mais e a escola não recebe em período integral ainda. Então a gente precisa lidar nessas frentes todas, apoiar os projetos sociais que lidam com as crianças, principalmente os de iniciativa cultural ou afins nas periferias das cidades, de Franca e das cidades da região especialmente, e tratar para aumentar o número de creches que atendem até 6 anos e conseguir, de alguma forma, que o pré, o primeiro, a segunda série sejam o mais próximo possível do período integral, para que os pais possam trabalhar
sabendo que seus filhos estão aprendendo e sendo bem cuidados. O César Marcelo Afonso Alves afirma que no longo prazo de 20 a 40 anos, a maioria dos problemas do Brasil estariam resolvidos se os futuros governantes resolvessem investir pesado na educação e cultura do brasileiro, e quer saber se você concorda com essa afirmação. Concordo, e vou, César, dizer para você, vou lembrar uma frase de um grande escritor, Victor Hugo, que escreveu Os Miseráveis, é um grande clássico da literatura mundial, ele era francês, ele dizia: quer consertar um homem, começa com o avô dele. É isso que você está falando, demora, é um processo educativo demora gerações. E é por isso que enquanto a gente não começar realmente a tratar prioridade no Brasil, eu tenho dito e repetido isso, nós estamos sacrificando não a nós mesmos apenas, mas as gerações futuras. Porque o processo de educação, ele demanda tempo. Ele precisa desse prazo que você falou, 20, 40, talvez até mais. Mas o fato é que os países que assumiram esse desafio nos anos 70, como por exemplo a Coreia do Sul, colhem hoje os frutos disso. Não à toa, de país de quinto mundo, como era a Coreia do Sul, hoje em dia você tem ali um país de excelência, onde as pessoas são educadas, onde há muito bom respeito, onde o nível de renda cresceu assustadoramente, onde o nível educacional é um sonho perto do que a gente consegue no Brasil. Mas eles fizeram a lição de casa, eles fizeram a parte deles, nós precisamos fazer a nossa. Mas isso, e eu quero deixar bem claro, César, não inviabiliza e nem valida o fato de que a gente precisa combater o crime, ao mesmo tempo em que a gente aposta todas as fichas na educação das nossas crianças. É assim que nós vamos transformar o Brasil. O resto é secundário, mas isso é primordial. E o dinheiro para a educação tem que existir com crise, sem crise, com PT, PSDB, PV, PSOL no governo, independente de bandeira, de crença, de legenda, a aposta na educação tem que ser permanente, duradoura e efetiva. A Maria Aparecida e a Daiane fazem duas perguntas semelhantes sobre a economia da cidade. A Maria Aparecida quer saber o que o senhor pode fazer para mudar o aspecto industrial de Franca, e a Daiane quer saber se o senhor defende a instalação de empresas de segmentos diferentes em Franca como forma de reforçar a economia da cidade, tendo em vista que uma vez que o setor calçadista entra em crise, toda a cidade também entra em crise com ele. E também quer saber o que o senhor acha da instalação de novas empresas como forma de valorização do trabalhador francano. Olha, Daiane e Maria Aparecida, eu concordo com as duas em todos os argumentos que eles apresentaram, e é uma luta que eu acho fundamental, que precisa ser travada pelo deputado federal eleito pela cidade e pela região. Nós precisamos sim buscar indústrias diversas, negócios diversos para trazer para cá. Eu gostaria de lembrar que nos últimos, eu tenho falado muito isso nas visitas que eu tenho feito, as mais diversas instituições, grupos de pessoas, enfim, aonde eu tenho ido levar minhas propostas junto com a minha equipe, que me assusta muito constatar que nos últimos 20 anos, é um período muito longo de tempo, é uma geração, nos últimos 20 anos, uma única vez um presidente da República esteve em Franca, foi o Lula, no início do seu primeiro mandato. Nos 8 anos do presidente Fernando Henrique Cardoso, ele não veio a Franca. Nos 8 anos de Lula, só uma vez ele veio a Franca. E nos 4 anos de Dilma, ela não veio a Franca durante a campanha, não veio a Franca depois de eleita, e não veio a Franca nem na campanha de reeleição. É por isso que eu digo que nós precisamos botar Franca no mapa. Nós precisamos botar Franca no mapa. Nós precisamos trazer aqui a presidente da República ou o presidente da República. Nós precisamos mostrar o potencial da cidade. Nós precisamos trazer ministros de Estado. Nós precisamos trazer especialistas para que eles vejam o potencial da cidade. Porque muitas vezes há inúmeros negócios acontecendo em Franca hoje, mesmo sem apoio do governo, e que poderiam catapultar a cidade a um outro nível, mas que estão desconhecidos porque a gente mal sabe que eles existem. Infelizmente, tive agora que o pessoal fica encantado com o segmento de cosmético. Visitei 2 empresas, a de Fiorena e a Raros. A de Fiorena produz 30 toneladas de cosmético, são 50 mil frascos por dia, distribuídos no Brasil inteiro, emprega centenas de pessoas numa unidade produtiva linda, que é absolutamente todo mundo ali motivado, feliz, com laboratórios que parecem que são coisa de primeiro mundo, não parecem não. Ali a gente tem a excelência. A gente foi na Raros e ali você vê uma empresa de Franca que produz 70% dos sabonetes que são usados nos hotéis do Brasil inteiro. Então, tudo isso é produzido aqui em Franca.
sem que a gente perceba que esse setor inteiro foi se desenvolvendo. Imagina se tivesse apoio do governo, se o governo conseguisse perceber o potencial disso, quantos empregos não podem ser gerados. Só no segmento de cosmético, são mais de 15 empresas semelhantes produzindo em Franca hoje. A gente tem o setor de lingerie, que pode ser um grande setor empregador da mão de obra, inclusive, que venha do calçado, porque é semelhante o processo de produção. Não é o mesmo, mas é semelhante, né? A costura, há muitos componentes, enfim, há muita coisa ali parecida. Isso precisa ser realmente incentivado e desenvolvido, assim como outras tantas indústrias. Para isso, Franca tem que voltar para o mapa. Franca, o deputado de Franca, tem gente lá que está lá há 8 anos, e não trouxe aqui nesse período nenhum presidente da República, não trouxe aqui comitivas de ministro, né? O que está fazendo lá, eu me pergunto, né? Eu vou trabalhar para botar Franca no mapa. O aeroporto de Franca tem que funcionar. Foram investidos milhões de reais ali, continua parado. Nós temos que pressionar o governo do estado para que ele perceba a bobagem que foi tirar um 90 daqui. Hoje a gente liga na polícia, atende em Ribeirão Preto, está errado. A gente vai tirar passaporte, tem que ir em Ribeirão Preto, está errado. Tudo isso é botar Franca no mapa, fazer Franca ser compreendida pela sua importância. Como eu disse na sabatina do GCN, Franca não pode ser tratada como uma esquina abandonada. Nós somos uma cidade grande, que tem uma região grande e importante, que tem grande geração de mão de obra, que tem um grande número de eleitores, e nós precisamos ser respeitados. Eu vou lá exigir que esse respeito seja reservado para nós, que Franca volte para o mapa do poder central do governo federal do Brasil e que ali a gente consiga recursos federais que são nossos, não porque a gente está pedindo, mas porque são nossos por direito. Eles têm que vir para cá, eles têm que fomentar nosso desenvolvimento e a gente tem que fazer com que Franca avance muito mais rápido do que tem avançado nos últimos anos. O Antônio, ele pergunta, candidato, se o salário mínimo é suficiente para que o cidadão comum sustente sua família, políticos deveriam ou não receber salário mínimo? Sim ou não? E qual a sua opinião sobre o mesmo salário mínimo? O salário mínimo, obviamente, não é suficiente para que uma pessoa se mantenha. Ainda bem, meu amigo, que hoje no Brasil, pouca gente recebe o salário mínimo. Há que ser justo. O Brasil avançou no aspecto econômico ao longo das últimas décadas. Isso deve-se em grande parte a méritos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e também a gente não pode negar que houve um avanço aí na distribuição de renda nos anos de Lula presidente. Não posso dizer o mesmo no aspecto moral do Brasil, mas no aspecto da distribuição de renda, houve sim avanços que têm que ser reconhecidos. Exposto a sua questão sobre quanto que deve ganhar um político, é difícil saber. O fato é que, por exemplo, o Congresso Nacional fica em Brasília, o que faz com que as pessoas, para serem deputados federais, senadores da República, tenham que morar fora das suas cidades, têm que ir e vir todas as semanas. Há uma série não é tão prazeroso quanto parece. É muito importante e há que ter condições para um pleno exercício do mandato. A gente pode discutir, sim, quais os benefícios que são válidos e quais não são. Por exemplo, muita gente acha que deputado federal tem carro oficial. Não tem. Lá em Brasília, cada deputado federal que se vire com o seu próprio veículo. Isso para te dar um exemplo. Eu não estou dizendo que não existam distorções ou que não haja muita coisa que precisa ser revista. No caso dos vereadores, eu acho que é uma discussão que precisa ser retomada. Eu acho que em cidades pequenas, o trabalho do vereador deveria, principalmente porque ele não é dedicação integral, né, nem exclusiva, ele não deveria ser remunerado, deveria ser um trabalho voluntário, como é em grande parte dos países europeus ou mesmo nos Estados Unidos. A Câmara Municipal é um trabalho voluntário, não é um trabalho remunerado, são conselhos que se reúnem uma vez por semana para debater assuntos que têm a ver com a cidade. Eu acho que é uma ideia interessante e eu veria com grande simpatia que pelo menos nas cidades de médio porte não fosse remunerado ou que tivesse um pequeno subsídio para ajudar em despesas que o vereador venha a ter. Mas sem essa de virar uma profissão atrativa, de ser um salário que as pessoas buscam como se fosse uma carreira profissional a ser exercida. O Hércules gostaria de saber se o Correia tem algum plano para eficiência energética e hídrica, pois a palavra da moda agora é sustentabilidade e também de acessibilidade de ruas, calçadas, banheiros, pois as calçadas têm uma queda para a rua e isso dificulta muito transitar por elas usando uma cadeira de rodas. Olha, Hércules, eu tenho orgulho de te falar, de dividir com você o fato de que são colegas do PV que, por exemplo, tornaram muitas das leis de acessibilidade
regra, tornaram elas efetivas no Brasil, são projetos de parlamentares do PV, seja no município de São Paulo, seja no estado. Então, é uma questão muito importante para o Partido Verde, e eu em Brasília vou estar olhando de perto para essa questão. Claro que a gente não é uma eleição de prefeito, não há como obrigar a Prefeitura de Franca a resolver esse problema. Isso é disputa municipal que define quem senta na cadeira de prefeito, e é dele que nós temos que cobrar. Como deputado, eu vou estar cobrando para que ele aumente o grau de acessibilidade da cidade, que realmente deixa muito a desejar em ruas, calçadas e avenidas de Franca. Quanto à questão da sustentabilidade, que você disse, dos recursos hídricos, não tenha dúvida também, nós precisamos enfrentar, tá aí, olha, é só você ver em muitas cidades do estado de São Paulo as torneiras secas. E eu acho que muito mais do que projetos mirabolantes, há que se ver coisas simples. Vi um estudo recente que diz que grande parte, para não dizer todo o problema da falta d'água, estaria resolvido se fosse contido o desperdício de água. Isso em todos os níveis, desde o mau uso da água até a água que nós perdemos mesmo em encanamentos velhos, em estruturas obsoletas. Isso precisa ser enfrentado. O grande drama disso, Hércules, é que ninguém gosta de fazer saneamento, ninguém gosta de fazer encanamento, porque não dá para inaugurar cano. Esse é o problema do Brasil. Eu sempre digo aqui, dinheiro para viaduto ou para obra faraônica sempre tem. Para prédio, você desapropria um prédio, vai lá e inaugura. Não precisa daquele prédio para nada. Mas você desapropria e inaugura, porque você bota uma plaquinha, você faz uma homenagem, faz uma média com um determinado grupo e fica lá, eu fiz isso aqui. Não dá para fazer isso com cano. Por essa razão que os políticos acabam negligenciando de maneira, eu diria a você, insensível, de maneira irresponsável, áreas tão sensíveis, tão importantes como essa. E nós vamos estar lá como deputado federal pressionando para que haja investimentos de verdade, financiamentos públicos, para que as prefeituras ou o governo do estado possa fazer a sua parte, que é cuidar do mínimo, né, necessário, que é que a gente tenha um uso responsável dos recursos naturais disponíveis. O Crésio Donizete de Souza, ele quer saber, caso o senhor seja eleito, eu creio que sim, o senhor irá propor um projeto para recuperar o salário dos aposentados? Eu vou trabalhar, há uma questão, houve uma desvinculação do reajuste dos aposentados do salário mínimo. Isso foi feito para permitir que o salário mínimo avançasse mais, o que eu não acho que é uma ideia ruim, porque quem ganhava mínimo ganhava muito mal, mas isso está sendo feito atualmente à custa da penalização do aposentado. Isso precisa ser invertido. Nós precisamos garantir reajustes decentes para o salário dos aposentados. Não tenha dúvida nenhuma disso, e eu vou estar lá lutando por isso. A Renata de Paula Santos pergunta: diante da administração tão irresponsável de Franca, onde ninguém tem voz para falar e a população sofre, se eleito, o que o senhor poderá fazer para ajudar a cidade? Vou arrumar um microfone maior, Renata. Eu tenho ali o microfone da difusora, que é onde eu tenho feito a minha tribuna ao longo dos últimos anos, né? Nos últimos 2 anos aí com o programa de rádio, que foi uma transformação para mim. Tem a minha tribuna, que é o Comércio da Franca, onde eu escrevo há mais de 20 anos, e eu pretendo amplificar esse grito em favor de Franca e das cidades da região, lá na Câmara Federal, lá no Congresso Nacional e aqui na cidade, aumentando também com o peso político de quem ocupa um cargo público, de quem é representante de uma população grande, fazendo com que a razoabilidade retorne ao Paço Municipal, à Prefeitura de Franca. É impossível a gente admitir que as coisas continuem a caminhar como estão. E eu estarei ali, como uma força política consagrada pelo voto popular, eu esteja pressionando e gritando ainda mais alto para que a população de Franca seja respeitada nos seus direitos, nas suas opiniões e naquilo que é mais importante, que é na sua relação com a própria cidade e com as pessoas que aqui moram. Nós precisamos fazer esse movimento, e eu vou estar ali a partir do primeiro dia do mandato, lutando para que a gente consiga fazer com que, de novo, eu repito, a razoabilidade, o bom senso retorne ao Paço Municipal de Franca. A Dirce Guerra pergunta: sua vida política é recente. Apesar de sua inteligência e coragem para abordar certos assuntos,
O senhor não deveria antes ser vereador? O povo conheceria mais. A função de ser repórter e falar no rádio não é fácil, mas o senhor acha que vai ser fácil atingir os seus objetivos no Congresso? Como vai lidar com a crítica e a oposição caso vença a eleição? Olha, Dirce, nada na vida é fácil. Viver é um desafio. Agora, com a crítica eu vou lidar como eu lido na minha vida. Se é uma coisa que eu aprendi ao longo da vida, é lidar com a crítica. Quem escreve em jornal, fala no rádio, sabe que você agrada uma parte das pessoas e desagrada uma outra parte das pessoas. E eu lido muito bem, diferente de alguns políticos aqui na nossa região, que lidam muito mal com a crítica, eu não misturo as estações. A crítica eu faço ao cargo. A pessoa que ocupa um cargo, não a sua vida íntima ou privada, eu não estou ofendendo ninguém na pessoa física, a não ser quando ela realmente na pessoa física fez por merecer uma crítica mais severa, mas uma ofensa jamais. Então o que eu pretendo fazer no Congresso Nacional é lidar da mesma maneira. Ali vai haver muita gente que pensa como eu penso, eu espero convencer outros tantos de que minhas ideias são boas, mas certamente vai haver gente que não concorda. E aí nós vamos negociar para tentar chegar no denominador comum, vou ceder em alguns pontos, as pessoas cedem em outros, e é assim que a gente constrói um diálogo democrático. É com muito argumento, com muita conversa, com muita disposição. Quanto ao fato de ser vereador, eu queria te explicar uma coisa, é uma pergunta que algumas pessoas têm feito. Eu tenho muito respeito pelo Legislativo, tanto que é um cargo que eu quero ocupar. E acho até que poderia ter sido candidato, eventualmente, a vereador. Mas eu nunca, até pouco tempo atrás, eu não me via participando da vida política partidária, né? Não me via disputando uma eleição. Eu acreditava que o meu lugar era no microfone da difusora, nas páginas do Comércio da Franca, fazendo um trabalho que eu gosto muito, que me deixa muito feliz. Eu sou muito feliz. Muita gente me chama de dono de jornal, dono de rádio. Eu sou jornalista e radialista. Circunstancialmente eu sou dono. Mas se não fosse dono, eu estaria trabalhando num outro veículo de comunicação, muito feliz com a profissão que é a minha, que eu escolhi, que eu exerço com grande entusiasmo. Mas como eu não me via, eu nunca direcionei a minha vida para uma carreira política. Eu nunca me filiei a um partido político até agora. A minha filiação ao PV é a primeira vez na vida em que eu pertenço aos quadros de um partido. Essa também é a primeira eleição que eu disputo. Eu nunca ocupei cargo público e nunca disputei uma eleição. É uma série de primeira vez que eu estou experimentando na minha vida. Completei 40 anos, fiquei emocionado com os movimentos de protesto dos brasileiros que ganharam as ruas em 2013, aquilo mexeu comigo, eu senti que o Brasil realmente quer mudar, quer avançar. Tenho um filho de 4 anos, tenho uma menina de 15 anos, moro em Franca, amo essa cidade e quero lutar por Franca e pelas cidades da região, por uma série de ideias que eu tenho. Eu quero lutar por mais segurança pública, para que a gente consiga viver com mais tranquilidade, quero lutar por uma escola pública decente, quero lutar para que a saúde seja pelo menos digna, quero lutar para botar Franca no mapa, para que a gente seja respeitado pela importância da cidade, pela importância da região. São essas as lutas que eu quero fazer. E o lugar que eu tenho para enfrentar essas lutas não é na Câmara Municipal. O vereador não decide legislação federal, o vereador não pode fazer nada com relação ao crime, o vereador não pode fazer nada com relação à educação pública. É por isso que eu quero estar em Brasília. Pode fazer muito pouco com relação à saúde também, para não dizer nada. É por isso que eu quero estar em Brasília. É no Congresso Nacional, em Brasília, que essas grandes discussões e essas mudanças são possíveis. É por isso que eu quero ir lá, para brigar pelas minhas ideias, por fazer a voz de Franca ser ouvida e respeitada. A Maria Laura pergunta se você não usou o programa Hora da Verdade, descendo a lenha no prefeito, só para chamar a atenção do povo e se lançar candidato. Olha, quem me conhece, e a grande maioria das pessoas que me acompanham, sabe que jamais eu faria uma coisa dessas, né? Eu sou um crítico das administrações públicas desde sempre, né? É como você perguntar se eu entrei para o jornalismo há 22 anos atrás porque eu tinha alguma pretensão política. Eu não comecei hoje, eu não comecei um programa agora
e estou me lançando na política 6 meses depois. Eu escrevo, sou jornalista há 22 anos. Nos últimos anos, eu já publiquei 237 colunas Gazetilha. São colunas semanais sobre os mais diversos temas e assuntos, onde eu falei sobre quase tudo que impacta ou que pode sensibilizar a vida das pessoas. Não são 2 textos, não são 20 textos, são 237 textos semanais que eu publiquei, além das inúmeras reportagens que eu assinei ao longo da vida no Comércio da Franca, na Folha de São Paulo ou em outros jornais. Então, não é uma carreira que começou agora e que não tem nada de casuísta ou oportunista. Há anos, o Everton Lima, que é o diretor da Rádio Difusora, insistia para que eu tivesse um programa de rádio, mas eu não me via também. O meu tempo é muito corrido, eu trabalho muitas horas por dia, muito além do que seria recomendável, e eu não me via nesse programa de rádio. Mas ele tanto insistiu que há 2 anos atrás, a gente tinha um problema de carência de profissional, não havia comentaristas, ele me convenceu de que era uma excelente oportunidade. O que aconteceu foi o contrário, o programa de rádio me estimulou, eu não usei o programa de rádio para fazer política, o programa de rádio me sensibilizou e me estimulou a participar mais ativamente da política, porque na medida que você lida diretamente com as pessoas, você vai nos bairros onde elas moram, vê as realidades em que elas estão vivendo, entende o tamanho do problema de uma perspectiva muito mais direta, você chega à conclusão de que é preciso fazer alguma coisa de forma mais direta, e essa forma na democracia é a disputa de uma eleição, é participar do processo, é tentar lá onde as coisas acontecem, fazendo a diferença. É por isso que eu sou candidato. Pergunta do Júlio César. Correia, por que o senhor resolveu se candidatar a deputado federal nesse momento, se daqui a 2 anos o senhor poderia ser eleito prefeito de Franca? Seria uma possível manobra para melhorar a sua aceitação na cidade? Olha, é porque eu quero ser deputado federal. Essa é uma pergunta que eu respondo com bastante frequência. Assumi esse compromisso na sabatina do GCN, repeti esse compromisso na sabatina da CIF e vou dizer para você agora aqui, meu amigo, eu cumpro o mandato parlamentar até o fim. Que esse vídeo sirva de um documento para você aí poder cobrar isso. Eleito deputado federal, eu cumprirei o mandato até o fim. Eu sou contra o deputado que sai para disputar a eleição sem sair, né? Ele sai mais ou menos, né? Porque ele continua no cargo, continua recebendo dinheiro, continua exercendo o seu mandato. Então, eu cumpro o mandato até o fim. A Tatiane e a Cristina Faceroli afirmam terem recebido seu santinho no terminal e questionam a tiragem de 1 milhão de cópias, bem como o uso do papel que não é reciclado, é o papel comum, e onde fica a sustentabilidade, visto que você é um candidato do Partido Verde e todo mundo sabe que os santinhos vão para o chão, para o lixo, entopem bueiros e enchem as ruas. Olha, em primeiro lugar, eu sou um candidato profundamente preocupado com as questões de meio ambiente. Só que uma eleição se faz com algum material de campanha. O fato de ser 1 milhão de santinhos não quer dizer que eles vão para a rua, não. Nós estamos falando de uma população de Franca e região que ultrapassa 600 mil pessoas. Não é distribuído só em Franca, é em Franca e nas cidades da região de Franca. Grande parte do nosso material de campanha foi feito com papel reciclado, sim. Diferente do que pode perceber, do que tenha percebido a ouvinte, a espectadora. Então, grande parte do material foi reciclável. Para completar, eu queria te explicar que, diferente do que as pessoas pensam, a indústria papeleira não é uma indústria poluidora, nem é uma indústria que agride o meio ambiente. As áreas de plantio são severamente controladas e o eucalipto que faz papel também faz móvel e se presta a uma série de outras coisas. Pelo contrário, ele desenvolve regiões inteiras. Então não é feito com prejuízo ao meio ambiente. A árvore que faz papel não é uma árvore de mata nativa, não é um mogno que muitas vezes é extraído de forma ilegal para fazer um móvel lindo, mas que é feito com prejuízo ao meio ambiente. As áreas de plantio de árvores para a produção de papel, e de papel jornal especificamente, são áreas controladas, com manejo específico, que não poluem nem agridem o meio ambiente e são 100% renováveis. É eucalipto ou plantas semelhantes. Então, fica tranquila, não há prejuízo ao meio ambiente. E nós, para completar, desde o princípio,
Como eu sempre digo, o resultado das urnas depende da vontade do eleitor, o candidato não controla, mas a campanha depende do candidato. E a gente tem feito orgulhosamente, eu me orgulho, eu encho a boca para falar, a campanha mais bonita que Franca já viu nos últimos tempos. Organizada, respeitosa, civilizada, propositiva, profunda e alegre. Isso vai porque a gente tem feito nas ruas também. Nós criamos uma série de novidades, trouxemos para essa campanha, que todo mundo copiou. Até é bom que copiem, porque isso ajuda a preservar a cidade. Fomos nós que colocamos as bandeiras, ao invés de ficar com pessoas segurando, o que muitas vezes é até... chega a ser quase cruel, dependendo do sol, da temperatura ambiente, nós que inventamos ali, todo mundo seguiu a nossa tendência, foi colocar nos baldinhos, que é muito mais civilizado, não agride o meio ambiente, a gente não perfurou um único buraco nas praças da cidade, nas ruas da cidade, em qualquer lugar, não destruímos nada. Então, uma campanha consciente, uma campanha respeitosa, uma campanha limpa, uma campanha como uma campanha deve ser. Ana Catarina gostaria de saber o que Corrêa Neves Júnior vai fazer caso eleito pelo direito dos animais, já que mesmo sendo considerado crime, o maltrato aos animais raramente é punido como um crime. Olha, Ana, eu acho que o Brasil já tem um conjunto de leis e normas bastante robusto, bastante sofisticado, que garante a proteção dos animais. O que precisa ser feito é que os governos, quem cuida do executivo, presidente da República, governador de estado e prefeito, façam a sua parte e realmente garantam o cumprimento dessas leis. Para mim, como deputado federal, eu acho que não precisa, acho desnecessário qualquer tipo de legislação adicional. O que a gente precisa, como representante da população, é pressionar o governante para que ele faça a sua parte, cumpra a lei e, se houver algum tipo de abuso, que ele também puna os responsáveis. O Flávio Alves, ele quer saber, Corrêa, você declarou à Justiça Eleitoral que o limite de gastos da sua campanha é de 5 milhões de reais. Até o presente momento, o montante de arrecadação é de 124 mil reais, sendo que 94 mil, 75%, saíram do seu próprio bolso. E ele quer saber, então, se a arrecadação da sua campanha está dentro do esperado, visto que falta menos de um mês e não se chegou nem a 3% dos 5 milhões previstos como limite de gastos. Na sua opinião, candidatos que não possuem recursos financeiros próprios para investir em suas campanhas saem atrás na corrida eleitoral? Você é contra ou a favor do financiamento de campanha por parte de empresas? E o Itamar Borges, ele pergunta quanto está custando a sua campanha. Bom, vamos por partes, que é uma pergunta bastante longa, né? Vamos responder a primeira pergunta do Flávio. Olha, Flávio, você foi criterioso na busca do dado, mas a comparação que você faz é equivocada. E eu já te explico por quê. Quem fixa o limite de gastos não são os candidatos, nem no caso do PV, nem no caso de nenhum outro partido. Se você tivesse olhado com um pouquinho mais de critério, você veria que a estimativa de gastos minha no PV é de 5 milhões, como você falou. Não foi eu que fiz, é o partido. Como ela é a mesma para os 100 candidatos do PV. Todos os candidatos do PV recebem a mesma estimativa de gastos. Eu não sei se você chegou a olhar nos outros candidatos de Franca, mas a delegada Graciela estima 8 milhões de reais. O Adhermes Marini do PSDB, 6 milhões de reais. O Crico, 5 milhões e o Dr. Obiali, 5 milhões. Nós três estimamos em 5 milhões. Na verdade, isso não conta nada. Essa é uma conta aritmética que os partidos fazem porque eles podem declarar qualquer valor, só para que nenhum candidato ultrapasse o limite dos gastos. Há realidades como as de Franca, onde os candidatos dificilmente conseguem arrecadar um valor substantivo, portanto as campanhas são mais baratas, e há casos de candidatos em São Paulo que gastam verdadeiras fortunas, ou em outras capitais do Brasil. Por isso que a estimativa dos partidos é a mesma para todos os candidatos. Isso não tem nada a ver com quanto eu espero arrecadar na minha campanha e muito menos com quanto eu estimo que ela vai custar. São coisas diferentes. E esses dados que eu te falei são públicos. Dá uma olhadinha lá. Você vai ver que o PP da doutora Graciela estimou 8 milhões de reais para a campanha dela. O PSDB do Adhermes Marini, 6 milhões de reais. O PSB do Biali, 5 milhões. O PHS do Crico, 5 milhões. O PV, 5 milhões. É um valor que eu tenho certeza, nem de perto, nenhum dos candidatos
vai atingir. É mera informação estatística dos partidos. Quanto à arrecadação da minha campanha, você mesmo falou o número aí dos gastos da arrecadação. É muito difícil, viu, arrecadar para uma campanha. As pessoas estão descrentes com política para votar e estão descrentes com política para ajudar a pagar a conta de uma campanha. É muito difícil isso tudo que envolve a disputa eleitoral. Mas eu acho, e aí respondendo a pergunta do Itamar, se eu não me engano, Itamar que perguntou também, eu estimo que a minha campanha vai custar até o final entre 300 e 400 mil reais, tudo devidamente, as contas prestadas à Justiça Eleitoral, tudo legalmente constituído, a minha equipe de trabalho, eu fico muito orgulhoso com contratos de trabalho conforme determina a Justiça Eleitoral, tudo com recibo e prestação de conta, tudo pago com cheques de campanha, como a lei determina. Não tem caixa 2, 3, 4, 5, 6 nessa campanha aqui. Então, é um valor razoável, né? Dá para fazer uma campanha bonita e organizada, não dá para fazer uma campanha muito grande. É nítido, você vê nas ruas, tem gente aí que tem 1 milhão de cavaletes, centenas de equipamentos de rua, a gente tem um pouco menos, preferi investir em pessoas, estou feliz com o que a gente tem feito, mas que financiar é difícil, não tenha dúvida nenhuma. Quanto ao financiamento público ou privado, eu acho que todo tipo de financiamento de uma campanha eleitoral é problemático. Não há solução boa nesse caso, há solução menos pior. Eu acho que o financiamento privado é menos pior do que o público, por duas razões. No financiamento público de campanha, a conta vai ser paga por todos nós, sejamos ou não candidatos. E eu, que defendo a redução dos impostos e a redução do impacto do governo no bolso das pessoas, não posso concordar com um sistema onde quem vai pagar a conta da eleição seja diretamente a população. Porque o financiamento pode ser público, mas o dinheiro é nosso. Então, é preciso tomar muito cuidado com isso. A segunda razão é que, no momento que aprovarem o financiamento exclusivamente público, a gente vai ter um dos maiores ataques à democracia da história desse Brasil. Hoje em dia, para alguém conseguir se viabilizar como candidato, já tem que enfrentar uma maratona que já exclui muita gente. Mas se o financiamento for público, eu pergunto a você, Itamar, quem vai decidir quem serão os candidatos? Já que no Brasil, por exemplo, não há obrigação de prévias partidárias. A tendência é que a executiva dos partidos concentre ainda mais essa decisão que hoje já é dela. Ou seja, tendem a ser candidatos aqueles que são mais próximos da executiva dos partidos. E aí, os donos do partido, de qualquer partido, hein? De todos os partidos que estou falando, é que vão decidir quem pode ou não ser candidato. Já imaginou que o sujeito pode querer ser candidato só para embolsar o dinheiro e não para fazer a campanha? Como é que fica nesse caso? Ou que o partido cobre pedágio diga, olha, eu só deixo você ser candidato se você aceitar fazer o seu trabalho naquela outra gráfica, que é de alguém filiado. E aí você vai ter um sistema ainda mais distorcido e corre o risco de quem é do interior ficar ainda mais complicado de ser eleito. Por isso que eu sou contra o financiamento público. A ideia é até nobre, mas o resultado da implementação dela pode ser danosa. Você pode ter um monte de gente que diz que vai fazer campanha e com a conivência dos partidos vai ficar em casa. E o dinheiro da campanha vai virar o dinheiro de férias para muita gente, o dinheiro de compra de apartamento para muita gente. É contra esse sistema que eu pretendo combater em Brasília. O financiamento tem que ser privado, aí nós podemos discutir se as empresas podem ou não participar. Há bons argumentos dos dois lados, mas desde que ele seja transparente, não há má fé. Desde que a gente saiba quem doou para quem, não há má fé. É isso que precisa ser feito, é isso que precisa ser garantido. Que o sistema seja transparente e o menos injusto possível. Quanto aos candidatos que não têm recursos financeiros, é um problema, mas eu não acho que seja sanado com o financiamento público. Eu acho que uma campanha, eu tenho experimentado isso na prática e feito isso com dedicação. Acho que uma campanha, em grande parte, ela é feita com a tal da sola do sapato, que todo mundo fala no discurso, viu, Itamar, mas pouca gente faz na prática. Nós temos andado fábricas, nós temos ido a escolas, a creches, reuniões de pessoas nas creches, nós temos ido nas saídas das escolas, encontrar com os pais, nós temos ido a indústrias as mais diversas, nós temos ido aos templos religiosos e conversamos com as pessoas. Então, é possível sanar o obstáculo do financiamento usando das ferramentas da internet, usando muita saliva e sola de sapato. Mas há que ter disposição para usar desses recursos. Eles são, não tenha dúvida,
à disposição do candidato e uma equipe que queira ajudá-lo são elementos muito mais importantes do que o recurso financeiro. Claro, algum recurso financeiro há que se ter, e é o primeiro desafio de qualquer candidato, se viabilizar. Faz parte, é um problema, mas é um problema que eu entendo que é muito menor do que você ter o financiamento público, porque aí não vai haver controle nenhum e nós vamos estar muito longe de uma democracia de fato. O dia que acontecer isso, Itamar, lamentavelmente, eu espero que isso não vai acontecer, mas se lamentavelmente isso acontecer, o que a gente vai ver é um país onde os candidatos serão decididos por executivas de partido, atenderão interesses que estão muito distantes de serem aqueles do povo brasileiro. O Luiz Alexandre Machado, ele quer saber como você vai administrar a verba das emendas parlamentares, se vai dividi-los entre os municípios e de que forma, quais os critérios que o candidato pretende adotar. Olha, Luiz, o meu compromisso é que esses quase 15 milhões, são 14 milhões 680 mil reais por ano de emendas parlamentares, sejam integralmente destinados para Franca e para as cidades da região de Franca. É por isso que eu vou lutar e é isso que eu vou fazer ali. E aí nós vamos ajudar as entidades de Franca e das 20 e poucas, 23, 24 cidades da região administrativa de Franca. Um pouco mais, tem algumas cidades que também fazem parte da nossa, não tecnicamente da região administrativa, mas que estão na zona de influência de Franca. É esse o meu compromisso, e fazer com que esse dinheiro efetivamente chegue aqui. Então nós vamos ajudar, como eu disse em respostas anteriores, a que vir dinheiro para a Santa Casa. Me envergonha constatar que a última verba mandada pelo deputado federal eleito por Franca para a Santa Casa da cidade tenha sido enviada em 2009. Isso não pode continuar. Nós precisamos fazer com que o dinheiro venha para a Santa Casa de Franca, venha para o Hospital Allan Kardec, venha para o Lar de Ofélia, para o Lar Dona Leonor, venha para o Berçário Dona Nina, venha para esse conjunto de entidades que fazem tanta diferença para a cidade. Assim como a gente vai apoiar projetos, venha para a PAI, importantíssimo, venha para a PAI de Franca, para a PAI de Batatais, para todas as entidades que fazem diferença e são muito relevantes, são fundamentais na melhoria das condições de vida da população de Franca e das cidades da região de Franca. E o meu compromisso é que você não vai ver um centavo meu disperso por outras regiões do estado. Chega de deputado eleito por Franca, mandar dinheiro para Ribeirão, para Sorocaba, para Campinas, para Valinhos, para o Guarujá, para Piruíbe. Essas cidades merecem toda a ajuda e apoio, mas elas que contem com os seus parlamentares. O deputado de Franca e das cidades da região tem que fazer o dinheiro vir para cá. E eu vou fazer isso. É um compromisso que eu assumo com toda a população de Franca, que eu estou dizendo aqui, gravado em vídeo, para você. O Newton Andrade, ele quer saber como o senhor conseguiu o e-mail dele para enviar os spams promovendo a sua campanha, porque eu nunca forneci o meu e-mail para o senhor e nunca, em hipótese alguma, votaria no senhor, que me leva a crer que o senhor pegou os cadastros realizados no portal GCN, empresa de sua propriedade, para se promover. Receber informações sobre o GCN, tudo bem, mas eu não quero informações sobre a sua pessoa. Você acha que está certo isso? Ora, Newton, a última coisa que eu quero na minha vida é ser invasivo ou incomodar qualquer pessoa. Listas de e-mail há aos montes. Eu recebo todos os dias nas minhas caixas de mensagem correspondência enviada pelos candidatos ao governo do estado de praticamente todos os partidos políticos. Vale a mesma coisa para os candidatos à presidência da República, a mesma coisa para os candidatos a deputado, e isso faz parte do ambiente democrático. A grande questão, Newton, é que tanto na minha como nos dos candidatos sérios, tem lá um botãozinho, clique aqui para não receber mais essa mensagem. Você fez isso e nós não mandamos mais e-mails para você. É assim que funciona, não dói, não machuca, não fere e não gasta mais do que alguns minutos. É claro que eu lamento por você não votar em mim, mas eu fico bastante feliz para ver que você acredita em informação confiável e é um consumidor do GCN Comunicação. Muito obrigado por acompanhar o jornal. Eu tenho certeza que ali você forma uma opinião crítica e tem uma informação de qualidade à sua disposição. O Flávio Nassim quer saber, Correia, você acha que o Biali vai ganhar de novo? Olha, eu acho que é uma pergunta de difícil resposta. Eu prefiro dizer o seguinte, o Biali fez uma aposta bastante arriscada. Basicamente, ele abriu mão de Franca. Ele abriu mão de Franca no exercício do seu mandato
Ele abriu mão de Franca, inclusive, na campanha. É mais fácil você achar o doutor Biali em qualquer lugar do estado no Facebook do que você achar ele nas ruas de Franca. Mas quem decide se ele ganha ou não é a população de Franca. Fica claro para mim que ele fez uma aposta nas APAES do estado inteiro. Ele concentrou ali os seus esforços. Se as mães das APAES, a população das APAES, reconhecer nele um bom trabalho, pode ser que com esse esforço ele seja eleito deputado federal. Vai ser difícil que ele consiga chegar lá só com os votos de Franca, mesmo porque a cidade está bastante ressentida com a falta de atenção que ele reservou a Franca e a cidade de região ao longo do mandato. Mas a decisão, como eu digo, soberana e inquestionável, é do povo. O povo é que decide quem vai estar em Brasília em nome de Franca e região. São os eleitores dessa cidade e aos candidatos cabe fazer a campanha. A decisão é da população, é dos eleitores e nós temos que acatar, acolher e respeitar. O Júlio César pergunta: Correia, por que o senhor resolveu candidatar-se para deputado federal nesse momento, se daqui a 2 anos o senhor poderia ser eleito prefeito de Franca? Seria uma manobra para melhorar sua aceitação na cidade? Olha, Júlio, a razão é simples. Eu não quero ser prefeito de Franca, eu não penso nisso nesse instante, eu penso em ser deputado federal. O que me motiva a disputar uma eleição nesse instante é ocupar uma vaga em Brasília de deputado federal para fazer as grandes discussões que me motivam. Eu quero discutir e melhorar a legislação penal, quero lutar para que a escola pública seja muito melhor do que é hoje, quero fazer da saúde, no mínimo, digna, quero que o meu voto ajude a construir essas coisas todas e quero que Franca volte a entrar no mapa. Eu falei, chega de Franca ser tratada como uma esquina abandonada. Nós precisamos fazer esse aeroporto funcionar, precisamos trazer a Polícia Federal para Franca, precisamos fazer com que o dinheiro do deputado eleito por Franca e pelas cidades da região venha para Franca e para as cidades da região. Precisamos socorrer o Allan Kardec, precisamos ajudar a Santa Casa, precisamos ajudar o Lar de Ofélia, a Dona Leonor, o berçário da Dona Nina e dezenas de entidades que estão absolutamente sem nenhum repasse público federal. É isso que eu quero fazer em Brasília. Se eu quisesse ser prefeito, tinha disputado a eleição lá atrás. No futuro, não sei o que me reserva, mas certamente, e esse é um compromisso que eu firmo com você e com todos nesse instante, gravado em vídeo, eleito deputado federal, eu cumprirei o meu mandato até o fim. Eu não abandono o mandato de deputado federal para disputar a prefeitura de Franca dentro de 2 anos. Pode ter certeza disso. O seu voto vai ajudar a eleger um deputado federal que vai estar em Brasília defendendo Franca e a região até o fim do seu mandato. Altair Matos pergunta: Correia Neves Júnior, o que falta na atual política brasileira e como o senhor, sendo eleito deputado federal, pretende fazer com que o eleitorado volte a ter mais confiança na política e principalmente nos políticos? Altair, é uma pergunta complexa que exige uma resposta complexa, mas em nome da simplicidade e da paciência de quem nos assiste, eu vou tentar resumir num conceito muito simples: falta decência. Falta especialmente decência. E a minha contribuição que eu pretendo dar é sendo decente. Nós precisamos mostrar para as pessoas que é possível ser político e ser decente, que dá para trabalhar com a coisa pública, dá para ser um representante das pessoas, sem usar da política para vantagens pessoais, para malversação de recursos, sem ganhar comissão de empresa estatal, sem ser flagrado fazendo coisas que são impublicáveis. O que eu pretendo fazer e vou fazer é dignificar o mandato, é honrar a confiança das pessoas que depositaram seu voto em mim, depositaram sua confiança. Isso é muito sério para mim e eu não pretendo desviar disso um único milímetro. Trabalhar dia e noite com o que é certo, com o que é justo, com decência, com seriedade, com afinco, pela população de Franca e região e pelas grandes discussões que precisam ser feitas no Brasil. Sendo decente é que a gente vai fazer da política um lugar decente. Washington Lana pergunta: temos visto especulações sobre um grande esquema de corrupção na Petrobras envolvendo políticos. O senhor é a favor de privatizações tanto da Petrobras como da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, visto que esses são agentes especiais do governo? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, eu não demonizo a privatização, isso que é importante dizer. Eu acho que ela é muito boa em vários aspectos. Não vejo nenhum plano
do governo federal de privatizar nenhuma dessas empresas que você falou. Portanto, é inócuo você imaginar que um deputado possa ter qualquer projeto nesse sentido. É uma iniciativa que teria que partir do governo federal. O que eu acho importante dizer, eu não vejo com nenhum problema, acho que foi um grande ganho as privatizações que foram feitas no Brasil, especialmente em áreas como telefonia e mesmo nas estradas. É verdade que a gente paga pedágios caros em São Paulo, talvez eles possam ser revistos, mas é verdade que de longe a gente tem a melhor malha viária. Isso é fruto de parcerias público-privadas, do governo parar de querer fazer coisa que ele não dá conta de fazer. Então nós precisamos entender que a privatização, em muitos casos, ela é benéfica. Quanto à corrupção, o que nós temos que fazer com a corrupção é prender corrupto e tirar o patrimônio do corrupto. A corrupção tem que ser punida severamente e não pode valer a pena. A gente tem que obrigar que tudo que o corrupto desviou volte aos cofres públicos e que ele pague um valor de multa em cima daquilo que ele fez de mal feito, além do que ele tem que pagar com a privação de liberdade, cadeia para quem desviar recurso público. No caso do político, só para aproveitar a sua pergunta, eu defendo que político que tiver crescimento incompatível de bens durante o mandato, que ele tenha esses bens confiscados e que ele perca o mandato. Político corrupto é um mal que precisa ser extirpado do Brasil.